Olá, caríssimos alunos. Nós vamos então hoje continuar com a apostila 7, vamos entrar no setor B, vamos fazer as aulas 27 e 28. Então vamos lá? Apostila 7, setor B, aulas 27 e 28. Primeira lei da termodinâmica aplicada a transformações particulares, parte 2. Enem, o calor e os fenômenos térmicos. Nessas aulas, 1. Transformação adiabática. Quantidade de calor igual a zero. Nós temos então o diagrama pressão por volume, onde nós temos aqui o eixo vertical para pressão e horizontal para volume. E nós temos então algumas curvas adiabáticas. Nós temos a curva principal e nós temos então as imaginárias próximas a ela. Trabalho da força de pressão do gás é igual à área do diagrama. Pressão vezes volume. O que significa isso? Se a área for um quadrado, você vai trabalhar com a fórmula matemática base vezes altura ou lado ao quadrado. Se for um retângulo, base vezes altura. Se for um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se for um trapézio, base maior mais base menor, somos 2 vezes a altura dividido por 2. Então, a variação de energia interna do gás vai ser trabalho negativo. 2. Transformação cíclica. O diagrama pressão vezes volume é um ciclo interminável. A quantidade de calor vai ser a quantidade de calor do ciclo igual ao trabalho do ciclo. Ou seja, a quantidade de calor do ciclo é igual à quantidade de calor recebido menos a quantidade de calor cedido. O trabalho da força de pressão do gás vai ser a área no interior do ciclo. Sentido horário, o trabalho vai ser positivo, porque o trabalho do ciclo vai ser maior que zero. Sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo, porque será menor que zero. A variação interna do gás será igual a zero. Em classe, exercício 1. Caiu na Universidade Federal do Paraná uma questão adaptada. Considere um cilindro de paredes termicamente isolados, com exceção da base inferior, que é condutora de calor. O ciclo está munido de um êmbolo de área de 0,01 metro quadrado e peso de 25 newtons, que pode mover-se sem atrito. O êmbolo separa o cilindro em uma parte superior, onde existe vácuo, e uma parte interior, onde há um gás ideal, com 0,01 mol e volume inicial de 10 litros. À medida que o gás é aquecido, o êmbolo sobe lentamente até uma altura máxima H de 0,1, máxima H de 0,1 metro, onde o limitador de curso impede subir mais. Em seguida, o aquecimento prossegue até que a pressão do gás duplique. Então, aqui nós temos o esquema, temos um limitador de curso, nós temos paredes com isolante térmico, dentro é vácuo, ausência de ar, e nós temos uma altura do êmbolo até esse limitador de curso. O gás, nós temos aqui dentro, sendo pressionado pelo êmbolo, e a chama aquecendo esse invólucro. A DOT R igual a 8 joules mol vezes temperatura Kelvin. 1. Com base nessas informações, julga as afirmações a seguir, assinalando certo C ou errado E. Na letra A, enquanto o êmbolo estiver subindo, o processo é isobárico. Isso está correto. Na lenta expansão, a resultante das forças aplicadas ao êmbolo é praticamente nula, uma vez que a aceleração é praticamente nula. Nesse sentido, a força de pressão do gás equilibra o peso do êmbolo. Lembre-se de que há vácuo sobre o êmbolo. Letra B. Após o êmbolo ter atingido o limitador, o processo é adiabático? Isso está errado. A chama está sempre presente durante todo o processo.
a referida transformação isométrica. Letra C. A quantidade de energia mecânica cedida pelo gás no trecho de expansão do gás é 2,5 joules. Pessoal, então vamos resolver a letra C. Vamos ver se a letra C está certa ou errada. Nesse caso, a gente vai ter que trabalhar com uma fórmula. Então, trabalho é igual a força. Nesse caso, a força do gás vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Bom, que ângulo que nós temos ali? O ângulo vai ser 0. Em que a força do gás é igual à força do ângulo. Bom, vamos calcular então agora. Trabalho é igual à força do gás vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, que no caso é 0. Bom, nós temos que a força do gás é 25 joules. O deslocamento que a gente vê, o êmbolo, ele se desloca 0,1. E quanto que vale o cosseno de 0 grau? Vamos fazer um esqueminha aqui. Bom, onde que eu leio cosseno? Nessa reta aqui. E onde que eu leio seno? Nessa reta aqui. Para nós interessa o cosseno. Então, 0 grau é aqui. Tudo isso aqui vale quanto? De matemática? 1. Bom, trabalho, então vai ser 25 vezes 0,1 vezes 1, que vai dar 2,5 joules. Então, nós podemos dizer que essa alternativa é correta. D. A temperatura no instante inicial é igual a 412 Kelvin. Bom, dando sequência então vamos ver se a letra D está correta ou errada. Bom, de acordo com os dados que o problema me dá, a fórmula que eu vou ter que usar vai ser essa. Pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes T. Bom, vamos calcular a pressão. Pressão vai ser força sobre área. Força de quem? Força do gás. E nós vimos agora há pouco que a força do gás é a mesma coisa que a força do êmbolo sobre a área. Nós vimos também que o enunciado diz que a força é 25 e a área é 0,01. Bom, vamos fazer então essa divisão. 25 dividido por 0,01. Bom, quantas casas decimais eu tenho? 2, então vou ter que colocar 2 zeros para compensar. Tirando aqui a vírgula, sobrou quem? 1. 2.500 dividido por 1, 2.500. Então, a pressão vai ser igual a 2.500 Pascal. Bom, então dando sequência, a fórmula que nós vamos usar vai ser pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes T, de acordo com a primeira lei da termodinâmica e os dados que o problema me dá. A pressão eu calculei já anteriormente, de 2.500 Pascal. O volume são 10 litros, eu vou ter que transformar isso em número 10 vezes 10 a menos 3. Bom, então o litro equivale a 10 a menos 3, 10 litros. Bom, o N, de acordo com o problema, vale 0,01 mol. Então, transformando em número, vai dar 10 a menos 2. O R vale 8 e o T é o que eu vou descobrir. Bom, vamos jogar na fórmula. 2.500 vezes 10 vezes 10 a menos 3, que é igual a 10 a menos 2 vezes 8 vezes T. Bom, eu quero T. T é igual. Posso transformar isso aqui em notação. 10 vezes 10 a menos 3
dividido por 10 a menos 2 vezes 8. O T já está isolado aqui. Bom, continuando então. T é igual a 25 vezes 10. Ó, 2 mais 1, 3, menos 3, 0. Sobre 8 vezes 10 a menos 2. Bom, 25, qualquer número elevado a 0 vale 1. 8 vezes 10 a menos 2. Então vai ficar 25 dividido por 8 vezes, esse aqui vai para cima, vai ficar 10 menos 2. Então vai ficar 25 dividido por 8 vezes 10 ao quadrado. Bom, então vamos fazer a nossa continha. 25 dividido por 8 vezes 10 ao quadrado. 25 dividido por 8. Bom, tem um número que eu multiplico que chega perto, que é o 24. Então vai dar 8 vezes 3, 24. Sobra 1. Quero continuar, coloco a vírgula, acrescento um 0. 10 por 8 vai dar 1. Subtraindo vai dar 2. A vírgula me garante o 0. 20 por 8 vai dar 2, que dá 16. 4 me garante um 0, vai dar 5. Então deu um decimal exato. Temperatura é igual a 3,125 vezes 10 ao quadrado, 100. Temperatura, então a vírgula vai dar 2 casas, 312 Kelvin. Então, de acordo com o enunciado, está errado, porque lá não está marcando 312,5 Kelvin. Então vamos agora à letra E. O calor fornecido ao gás na etapa de expansão é utilizado para realizar trabalho e para aumentar a energia interna do gás. Bom, isso está correto, porque durante a expansão isobárica, certamente houve aumentos de temperatura. E como consequência, aumentos de sua energia interna. Dessa forma, parte da energia térmica foi usada para aumentar da energia interna do gás e parte foi utilizada na realização de trabalho. Número 2. Com relação à sequência de transformações impostas ao gás, construa o correspondente diagrama pressão por volume. Pessoal, vamos então construir o gráfico do exercício 1, 2, a parte 2 do exercício 1. Bom, às vezes já tem alguns dados que o problema me dá, porque o gráfico vai ser pressão versus volume. A pressão inicial foi de 2,5 vezes 10 ao cubo e foi para 5 vezes 10 ao cubo. Então houve um aumento. E nós começamos com 10 litros. 10 litros vai ser 10 vezes 10 a menos 3, porque o litro é representado 10 elevado a menos 3 em matemática. Bom, temos que ver então para onde que vai esse volume. Então nós vamos primeiro calcular uma variação de volume. Então a variação de volume é igual à área vezes a altura. Então variação de volume, a área é 0,01 vezes 0,1. Certo? Isso o problema me dá. Multiplicando então 0,01 vezes 0,1. Bom, não tem mistério, 1 vezes 1 é 1, 0, 0, quantas casas? 3. Então eu vou precisar colocar 0,001 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Ficou então o volume total. Então ficou o volume inicial mais a variação, correto? Volume inicial 10 vezes 10 a menos 3. 10 vezes 10 a menos 3, mais, como aqui deu 10, eu posso colocar 1 vezes 10 a menos 3. Então, o volume total vai ser 10 mais 1, 11, vezes 10 a menos 3. Então, aqui vai ficar 11 vezes 10 a menos 3. Vamos agora unir
os pontos. Bom, o que é que nos interessa aqui? O que ocorreu com o volume, que a gente já calculou que houve um aumento. Então a gente faz essa seta. Ó, o volume partiu daqui, foi para lá, e também houve um aumento na pressão. Aumento de volume, aumento de pressão. Exercício 2. Em um laboratório especializado em ensaios com máquinas térmicas, 0,5 mol de um gás que pode ser considerado ideal é submetido a uma sequência de transformações de A para B, de B para C e de C para A, representadas no diagrama a seguir. Então, eu tenho um diagrama de pressão, Newton metro quadrado, por temperatura Kelvin. Então, aqui eu tenho o ciclo. De A vai para B, de B para C, de C para A e continua assim. A temperatura ela varia de 400 a 500 graus Kelvin. Após algumas aferições, determinou-se que a quantidade de energia mecânica útil cedida pelo sistema a cada ciclo foi de 815 joules. Considerando que a constante universal dos gases ideais seja R igual a 8,3 joules por mol vezes temperatura Kelvin, o trabalho realizado pelo sistema durante transformação isotérmica foi de letra A, 0, letra B, 115 joules, letra C, 400 joules, letra D, 815 joules, letra E, 1.230 joules. Pessoal, eu tentei reproduzir aqui o gráfico para a gente poder ler as transformações, tá? Bom, a gente tem então o ponto A, B e C. A gente vê que é um ciclo, que as setas sobem, descem e seguem adiante, assim formando um ciclo. Então as transformações são as seguintes. De A para B, de A para B, a gente pode dizer que ela é o quê? Isométrica. Bom, ela é isométrica porque a pressão é diretamente proporcional à temperatura, tá certo? Então a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Bom, por que ela é isotérmica? Porque nós temos uma redução de pressão e, consequentemente, um aumento de volume. Com redução de temperatura, eu tenho também uma redução de trabalho. Então, por isso que é isobárica. Nós vamos continuar. O problema me dá o trabalho do ciclo. Vai de 815 joules. O trabalho de A para C, nós já podemos deduzir. Se acontece uma isometria, então não há trabalho, vale 0. O trabalho de B para C, que é o trabalho isotérmico, é isso que eu vou descobrir. E o trabalho de C para A, que é isobárico, eu preciso calcular. Mas como que eu vou calcular esse trabalho? Eu vou calcular pela fórmula. Pressão vezes variação de volume é igual a N vezes R vezes T. Bom, pressão vezes variação de volume já é a isobaria. O N, de acordo com o problema, ele me dá como 0,5. O R ele pediu para considerar 8,3. E aqui eu vou ter uma variação de temperatura. Então, a temperatura final é 400 e a inicial é 500, de acordo com o gráfico.
Então, pressão vezes variação de volume vai ser isso vezes isso, vamos calcular, 0,5 vezes 8,3. 5 vezes 3, 15, 8 vezes 5, 40, somando vai dar 415. 415 vezes 400 menos 100, 415 vezes 400 menos 500 vai dar menos 100. Então aqui vai dar menos 415 joules. Bom, agora eu vou pegar todos esses dados e vou jogar para calcular o trabalho de B para C. Então agora vamos finalizar. Então aqui o trabalho do ciclo é 815 joules. Nós já vimos que o trabalho é isométrico de A para B, então aqui não vale nada, não tem nenhum trabalho, porque não há variação, não há deslocamento. O trabalho de B para C é o que nós queremos, onde acontece a isotermia. E aqui nós achamos negativo 415. Bom, vamos juntar e desligar então, menos trabalho de B para C é igual a menos 815, porque mudou de lugar, menos 415, porque mais menos dá menos. Bom, aqui não pode ficar negativo, então vou multiplicar todo mundo. Vamos então multiplicar tudo, vai ficar positivo. Mais 815, mais 415. Então o trabalho isotérmico de B para C vai dar 10, 2, 3, 12. O 1.230 joules será o trabalho isotérmico de B para C. Então, caríssimos discentes, nós concluímos essas aulas. Vocês devem ir no material, lá no plural, fazer as tarefas mínimas e complementar as propostas. Bom estudo!